Nesse vídeo eu vou te contar como ler mais livros. Eu comecei a ter interesse pela leitura por ver pessoas muito inteligentes que falavam muito bem, lendo muitos livros, e elas associavam muitas das conquistas delas à leitura. Então eu via que a leitura era um caminho para ser uma pessoa melhor, para ter mais sucesso, né? As pessoas, elas escreviam melhor, diziam, né, que escreviam melhor, que falavam melhor, melhoravam a oratória, melhoravam a comunicação, melhoravam o repertório comportamental e também o repertório de conhecimento mesmo. Então eu comecei a ter interesse pela leitura a partir desse contato que eu tive com pessoas que leem muito, né, pela internet, porque na minha família, na minha infância, na minha vida, eu nunca tive exemplos de pessoas muito próximas a mim que liam muitos livros, né, meus pais não tinham esse hábito de leitura, nem meus avós, meus tios, então assim, eu sempre li por conta de uma necessidade, porque tinha os livros didáticos da escola, tinha os livros da faculdade que tinha que ler, mas mesmo assim eu lia muito pouco, né? Na época do vestibular, eu comecei a ler mais livros voltados às matérias, né, que mais caíam, os assuntos que mais caíam, as minhas específicas, mas era sempre uma leitura, assim, obrigatória. Porém, né, na vida adulta, eu comecei a expandir mais meus interesses e ter contato virtualmente com pessoas que liam muito através do Instagram, através de podcasts, através do YouTube. Então, eu vi na leitura algo que poderia me ser muito benéfico a médio e longo prazo. E aí me surgiu o interesse pela leitura. E eu acredito que se você está aqui nesse vídeo é porque você também tem esse mesmo interesse e quer conseguir ler mais livros, ser como essas pessoas inteligentes, essas pessoas que sabem falar bem e que têm sucesso, assim como eu quis quando eu comecei essa minha jornada de leitura. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e fica até o final, porque eu vou te contar como que eu fiz para conseguir ler muitos livros. Atualmente eu leio uma média de 15 a 20 livros por ano. Eu comecei essa jornada final de 2022 e lá no início, e é o que eu aconselho para as pessoas que me perguntam como ler mais livros, é fazer exatamente o que eu fiz, que é o que deu certo. Começar por livros que são do meu interesse, assuntos que eu gostaria de aprender, que eu gostaria de conhecer. Então lá, final de 2022, eu comecei a ler livros sobre finanças, porque era uma área da minha vida que eu queria que melhorasse, que não estava legal. Então eu comecei lá em final de 2022 com esse interesse de aprender mais sobre finanças. Então eu comecei a ler livros sobre finanças pessoais. Li aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, do 1000 ao Milhão, Mentalidade Financeira, Educação Financeira, não lembro direito o nome. Enfim, li alguns livros sobre finanças, não livros muito técnicos, livros assim de conhecimentos gerais que deveriam ser aprendidos na escola, inclusive sobre finanças pessoais, e que eu não tinha conhecimento. Então eu fui primeiro para livros sobre assuntos que me interessavam. Não adianta, eu pensava, né, assim, não adianta eu querer ler os livros avançados sobre os assuntos, ou ler literatura, ler Shakespeare, para ser mais inteligente, né, para poder saber falar melhor, para poder ter uma conversa mais culta com alguém. Não adianta, porque eu não vou conseguir ler. Porque eu estava muito pobre na leitura, eu não tinha muito foco para ler, então eu precisava de uma motivação maior, de algum livro que fosse interessante para mim, que o assunto fosse mais leve, não fosse muito complexo, muito técnico. Então eu sugiro assim, para quem sempre que alguém me pergunta, quer começar a ler, vá por livros do seu interesse, livros mais leves. Não livros assim muito complexos, muito grandes. Também não vá com livros de muitas páginas. Eu comecei com livros assim até 200 páginas ou menos. Livros finos, livros breves,
para que você se sinta motivada, né? Sempre quando eu terminava um livro, eu ficava muito motivada, eu ficava muito feliz, nossa, consegui ler um livro. Então, se você pega um livro muito extenso, muito grosso, por mais que o assunto seja interessante, para quem não tem esse hábito da leitura, fica cansativo, fica difícil de terminar, e você acaba desistindo, abandonando. Então, assim, começa com metas menores, livros do seu interesse, é o que eu aconselho, que foi o que eu fiz para mim, livros que eram interessantes para mim, assuntos que eu queria aprender, e livros não muito grandes, livros, assim, tamanhos tradicionais, assim, até 200 páginas, mais ou menos. E como que eu faço para saber se o livro vai ser interessante para mim, se vale a pena eu comprar o livro, se vale a pena eu investir nessa leitura? Eu faço uma leitura inspecional. Eu pego o livro, ou na biblioteca, né, se você gosta de livros físicos, vai numa biblioteca ou então no site da Amazon. E o que eu faço, né, até hoje? Se eu tô numa biblioteca, eu pergunto o livro que eu tenho interesse, aí eu fico folheando o livro, eu olho o índice, o sumário, a contracapa. Então, assim, eu vejo quais são os assuntos, qual é aqueles que tem no sumário do livro, para saber se é interessante para mim, se eu compro ou não. E tem como você ler uma amostra também no site da Amazon do livro, você tem como visualizar uma amostra, então você lê um pedaço do livro e aí você já vai conseguir entender se aquele assunto vai ser interessante, se a forma que o autor aborda aquele assunto é uma forma que vai te prender, te cativar, e se vale a pena ou não você adquirir aquele livro. Então, essa é uma dica valiosa, porque às vezes a gente compra um livro, já aconteceu comigo, quando eu não fazia essa leitura inspecional, eu comprava o livro e aí eu via, cara, que livro chato. Que livro chato. E quando não sei se acontece com você, mas como eu era uma leitora, assim, bem amadora de início, eu ficava com dó de não terminar o livro. Eu me sentia fracassada se eu não conseguisse ir até o final na leitura. Então, por mais que o livro já não estivesse me agregando em nada, tivesse chato, eu li até o final. Nossa, teve um livro que eu li que se chama... Deixa eu lembrar, o óbvio precisa ser dito. Eu não sei se alguém indicou, não sei. Só sei que eu comprei o livro, comecei a ler, aí eu falei, gente, o livro nem era grande. Aí eu não queria, assim, eu não tava gostando do livro, mas eu fui até o final na leitura. Porque eu me sentiria, eu tinha a sensação de fracasso se eu não fosse até o final. Então, eu acho que, assim, os leitores iniciantes, como eu era, tem essa sensação, entendeu? Se deixa um livro pela metade, eu não consigo, é muito difícil, então o problema sou eu, não é o livro. E às vezes é o livro, sim, o livro não é um livro bom, né? Nem todo livro é um livro bom. Então, pra gente evitar isso, pra eu evitar isso, eu sempre agora faço uma leitura inspecional, leio o sumário, a introdução, o resumo do livro, a contracapa, para ver se realmente o livro me interessa, se o assunto e a forma que ele é abordado no livro vão me prender. E o que eu fiz muito e ainda faço é acompanhar pessoas que leem. Eu assisto podcasts sobre livros, vídeos no YouTube sobre livros que eu gosto ou sobre leitura, acompanho pessoas na internet, sigo no Instagram que falam sobre livros, que até tem clube de leitura, nunca participei de nenhum, mas eu acho super interessante, já tive vontade de participar e até aconselho, né, porque é uma motivação a mais você ler com outras pessoas e você pegar os insights, as visões de outras pessoas sobre os livros que você está lendo, agrega muito, na minha opinião. Então, eu acompanhava muitas pessoas, e quando você se coloca num ambiente que seja virtual, porque como eu falei, eu não tenho assim à minha volta pessoas que leem livros, não tenho. Então, o meu incentivo, ele vem da internet, sempre veio desde o início, né? Pessoas cultas, pessoas inteligentes, pessoas de sucesso, que falam sobre livros. Então, assim, isso foi o que sempre me motivou,
criar esse ambiente propício, incentivante, né, para a leitura. E então é o que eu fiz, é o que eu faço, é o que eu aconselho quem quer começar a ler, sempre se colocar no meio de pessoas que têm esse mesmo hábito que você quer adotar. E o Kindle, gente, o Kindle é maravilhoso. Eu comecei a ler livros pelo Kindle. Até ano passado, eu basicamente só lia no Kindle. Eu só não lia no Kindle livros que me foram emprestados, doados. Esses livros emprestados, doados, físicos eu lia. Mas se fosse para eu comprar todos os livros que eu comprei, a não ser que não tivesse também na versão digital, na versão para o Kindle, eu lia no Kindle. Por quê? Porque o Kindle, gente, para quem não tem, eu sugiro muito. Para quem tem esse preconceito, né, com o livro digital, o Kindle é maravilhoso. Eu tenho certeza que, se não será prioridade, mas vai facilitar muito a leitura. Você pode ler alguns livros no Kindle, alguns livros no físico. Por quê? O Kindle é um dispositivo portátil que dá muita praticidade, né? Você pode levar para qualquer lugar. Você pode levar para uma viagem, você pode levar para o seu trabalho, colocar na sua bolsa, na sua mochila. Então, ele acaba fazendo com que a leitura seja muito mais acessível. Ler livros, os livros às vezes nem sempre são livros pequenos. Às vezes o livro é muito grande, é muito grosso, e aí para você levar para os lugares já dificulta. E outra, o Kindle é discreto, então assim, ninguém vai ficar sabendo o que você está lendo. Eu gosto do Kindle para ler no metrô, para ler no ônibus, para ler no carro, porque se eu tiver, principalmente em ambientes públicos, eu não quero que ninguém fique vendo o que eu tô lendo. Eu gosto de ser mais discreta. Então, e é muito prático do que você pegar no metrô em pé, às vezes em pé eu tô lendo, e eu vejo pessoas às vezes no metrô lendo livros mesmo físico em pé, mas eu prefiro o Kindle, é muito mais leve, muito mais prático, muito mais discreto, e também possibilita você ler no escuro, às vezes eu colocando meu filho para dormir, ou então na cama, com uma luz mais baixa eu consigo ver, né, as letras, porque ele tem uma luz ajustável, então que não cansa a vista, diferente do celular, do tablet, uma luz própria, não é a luz azul. Então, o Kindle ele facilita demais, ele gera muita praticidade para leitura e você acaba criando muito mais possibilidades de ler do que ler o livro físico que te demanda você, de repente, levar com você um trambolhão. Então, o Kindle, ele foi essencial para que eu adquirisse o hábito da leitura. Eu comecei a ler cada vez mais porque ele tornou a leitura muito mais acessível para mim, principalmente também porque dentro dele você pode colocar diversos livros. Os livros são mais baratos, os livros digitais são mais baratos, então também tem essa questão da acessibilidade financeira. Os livros em geral são baratos, né, gente? Mas no Kindle são mais baratos ainda. E quando eu decidi que eu ia ser uma leitora, que eu ia ler, eu sabia que eu ia ter muita dificuldade de focar, porque eu estava muito acostumada, né? Nós somos, eu acredito que você também, que está me ouvindo aí, com um celular, né? Com aquela dopamina barata. O tempo inteiro, então a gente não precisa muito de focar para ficar navegando nas redes sociais, e a gente não tem essa concentração desenvolvida. E a concentração, o foco é muito necessário para você adquirir o hábito da leitura. Então, no início foi muito difícil, eu precisava deixar o meu celular longe de mim. Então, eu estipulava um momento do meu dia e um tempo para ler, e naquele tempo eu deixava o meu celular longe. Porque eu lia uma frase, um parágrafo, uma página, já ficava, sabe, agoniada, querendo pegar o celular, porque eu não tinha aquele hábito, eu tinha muita dificuldade de concentração. Então, isso é muito normal para quem está começando a ler, e isso faz com que a gente não persista na leitura.
porque é custoso, principalmente no início. Então, eu ficava com vontade de pegar o celular, de ver a notificação que eu recebi. Então, você eliminar as distrações, deixar os dispositivos móveis, o celular longe de você, ou com a notificação desligada, faz com que você se force a se concentrar no livro, a focar na leitura. E vale a pena, porque com o tempo você vai desenvolvendo esse poder de foco, de concentração, e vai ficando mais fácil esse processo. E eu costumava estipular um tempo para eu ler. Não, eu vou ler 30 minutos por dia. Eu comecei assim. 30 minutos por dia eu vou ler. Então, essa é uma dica que eu dou para as pessoas quer começar a ler? Define o tempo que você vai ler ou então a quantidade de páginas que você vai ler por dia. Mas metas pequenas, não lê nunca do nada, não, vou ler 2 horas por dia. Não é bem assim, vou ler 100 páginas por dia. Tem que ser metas pequenas, metas possíveis para você, para sua realidade, para o estágio atual de leitora que você está, ou leitor. Então, eu coloquei para mim que eu iria ler 30 minutos no meu dia e estipulei um momento que foi antes de eu dormir. Então, antes de eu dormir, eu tinha 30 minutos de leitura. Não interessa, eu colocava o meu celular longe, botava meu filho para dormir, ia para minha cama e lia 30 minutos de livro. Às vezes eu ficava de saco cheio nos 15 minutos, eu me forçava até os 30, porque eu sabia que com o tempo ia ficar mais fácil. E realmente ficou. Às vezes eu não conseguia, tava com vontade de ler mais, mas não conseguia ler mais porque eu ficava com sono, né? Já era hora de dormir, ficava com sono. E também eu prioriza o sono, é uma das minhas prioridades, então eu tenho que dormir pelo menos 7 horas por noite, não dá para ficar lendo muito tempo à noite. Mas aqueles 30 minutinhos eu reservava para leitura e eram inegociáveis. E é muito interessante também você colar um hábito que você deseja com um hábito que você já tem. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu queria ler, então eu estipulei um momento do meu dia que era seguido ao momento que eu colocava meu filho para dormir, eu já estava pronta para dormir, colocava ele para dormir e aí ia para minha cama e pegava o livro. Então você ter um momento, pelo menos no início, né? No início. Depois, hoje em dia, eu vou contar para vocês como é que é. Mas no início, eu tinha que ter um momento específico reservado para a leitura, porque se eu deixasse a leitura para o momento que desse, eu não iria ler, porque eu não tinha o costume, não tinha o hábito, não tinha uma motivação assim muito grande para ler, um interesse tão grande assim, então acabaria deixando para depois. Então estipular um momento do dia, um tempo específico, uma quantidade de páginas que você vai ler, inicialmente com metas pequenas, realistas, eu tive muito mais facilidade de pegar o hábito dessa forma. E acredito que você também vai ter. Isso de associar um hábito com outro hábito, se eu não me engano, foi naquele livro O Poder do Hábito, ou Hábitos Atômicos, não lembro direito, que fala exatamente sobre isso. Que é, se eu não me engano, empilhamento dos hábitos. Você facilita bons hábitos colocando ele seguido a um hábito que você já tem. Por exemplo, vou ler sempre que de manhã, na hora que eu tomo o meu café. Você está sempre tomando café. Então, se você coloca a leitura logo no momento, ou logo após você tomar seu café, fica muito mais fácil você lembrar de ler, você se condicionar a isso também. Comenta aqui se tudo que eu falei está fazendo sentido para você. Se você já adota alguma dessas estratégias que eu adotei na minha jornada de leitura e o que você vai passar a fazer para conseguir ler mais livros. E se mesmo assim você está com dificuldade de achar na sua vida um tempo para o seu desenvolvimento pessoal, profissional, tá difícil gerenciar o tempo na sua vida, ser mais produtiva, se organizar melhor, eu tenho uma mentoria sobre produtividade, organização, gestão de tempo e posso te ajudar. Se quiser saber mais, é só clicar no link aqui da descrição. E hoje em dia, gente, a leitura que antes era um fardo, era um sonho. Eu olhava as pessoas, gente,
que lia, eu admirava muito, assim. Eu falei, nossa, eu quero ser assim, eu quero falar desse jeito. Eu quero lembrar das coisas que eu leio. Eu quero aumentar o meu repertório, eu quero, assim, ter esse sucesso que a pessoa fala que teve porque lê muito, porque aprendeu nos livros. Então, assim, isso me enchia os olhos, eu admirava muito, eu queria ser essa pessoa também. Mas no início foi muito difícil, como eu falei, eu tive que me forçar a isso, criar todo um ambiente, todo um ritual, toda uma forma de fazer as coisas, de ler, né, para que isso fosse possível. E aconteceu que com o tempo se tornou muito mais fácil. Eu passei daquele platô do potencial latente que fala, né, no livro Hábitos Atômicos, que é o esforço, né, no início, né, de todo hábito que é construído. Demanda muito esforço e tempo, mas quando a gente passa esse patamarzinho e constrói o hábito, que aquela ação se torna automática, automatizado, fica muito mais fácil, os resultados vêm muito mais rápido. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu comecei a ler em outros momentos, por pura vontade. Não só naqueles 30 minutinhos antes de dormir, eu comecei a ler mais finais de semana, à tarde, eu comecei a ler de manhã. Antes de ir pra academia, e eu lembro que eu ficava assim, mesmo sexta e sábado, que era o dia que eu gostava de ver um filme ou uma série na Netflix, na internet, eu ficava assim, não, eu vou ler meia hora antes, depois eu assisto o filme, porque eu não me propus ler 30 minutos todos os dias, então não interessa que é sexta-feira, não interessa que é sábado, eu vou ler 30 minutos. E aí eu fazia isso, era custoso, mas aí eu lia. Hoje em dia, gente, por incrível que pareça para mim mesma, porque nem eu, lá no início, há 3 anos atrás, imaginava que isso fosse acontecer. Eu prefiro ficar lendo livro do que assistir uma série, a não ser que eu esteja com outra pessoa, com meu marido, que queira assistir. Enfim, eu esteja na casa de alguém, mas se eu estiver na minha casa, sozinha, eu prefiro ler um livro a assistir uma série. E eu acho sensacional, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, mas é verdade. Então, ler mais livros se tornou muito normal para mim, muito automático. Esse comportamento foi automatizado, foi se tornando cada vez mais fácil e hoje em dia prazeroso. O que era difícil se tornou prazeroso, não só possível, mas me trouxe muita satisfação e hoje em dia me traz muita satisfação. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, se inscreva no canal, curta e eu vou deixar aqui outros vídeos de sugestão para vocês. Tchau, tchau!